Sobrenatural. A vida de William Branham, por Owen Jorgensen. Livro 2. O jovem e seu desespero. Capítulo 25. O milagre no lugar chamado Milltown, 1940. Várias semanas depois da cura da filha da Sra. Neil, William Branham estava novamente passando a noite na casa de sua mãe. Embora fossem altas horas da noite, ele não conseguia dormir. Então, se levantou e, compassadamente, andou no quarto de visita no escuro, sentindo um fardo indefinido pesando em seu coração. Ele pensou: talvez alguém esteja enfermo em algum lugar e precisa que eu ore. Bill ajoelhou-se ao lado da cama e orou por um longo tempo sem qualquer alívio. Olhando acima, ele notou uma mancha branca em um canto, perto de onde sua mãe tinha algumas roupas dobradas e uma cadeira. Estranho o suficiente, isto pareceu estar crescendo lentamente. Quando a mancha branca moveu-se na direção dele, Bill soube que era o anjo do Senhor. Pareceu como que uma nuvem pequena e luminescente. A névoa branca flutuou até ele e, de repente, se encontrava caminhando em uma selva sombria. Em algum lugar distante, ele ouvia o balido de um cordeiro. Parecia tão desamparado. Bill disse: eu vou ver se posso encontrar aquele pobrezinho. Ele se moveu na direção daquele som lamentável, procurando atrás das árvores e sob arbustos por um fardo de lã trêmulo. Enquanto ele se aproximava da fonte, o balido se ouvia mais alto e parecia mudar o passo e tom até que se pareceu quase com um humano. Bill parou e o viu cuidadosamente. O cordeiro parecia estar balindo: Milltown, Milltown. Então, a visão se desvaneceu. Bill nunca tinha ouvido falar de um lugar chamado Milltown. Então, no próximo culto à noite, ele perguntou à congregação se alguém sabia deste paradeiro. George Wright disse: eu sei, irmão Branham. É um pequeno povoado, cerca de uns 22 quilômetros a oeste daqui, não longe de onde eu moro. Eu irei lá no sábado que vem, Bill explicou. Alguém ali está com algum problema. E contou à sua congregação sobre a visão. Tudo bem, eu te levo lá. George Wright ofereceu-se. Milltown provava ser uma comunidade indiana típica rural. O lugar mais movimentado no sábado era um supermercado no centro da cidade, onde todos os fazendeiros iam para fazerem suas compras semanais. Indo pela rua principal, Bill pensou: eu desejo saber o que o senhor quer de mim. Como não pensou em nada melhor, decidiu que pregaria na esquina do mercado. Indo à loja, ele comprou uma caixa de madeira, virou ao contrário e a pôs na esquina. Subiu em cima, tendo a Bíblia em sua mão, planejando pregar para os transeuntes. Embora tivesse feito tal evangelização de esquina centenas de vezes em Jeffersonville, por alguma razão agora não podia pensar em um tema para pregar. Logo, se tornou óbvio que as pessoas não iriam parar e ouvir seu sermão gaguejado e improvisado. George Wright disse: irmão Branham, eu vou subir a colina para vender alguns ovos para um homem que conheço ali em cima. Você quer ir comigo? Sim, está bem. Eu não estou fazendo nada por aqui. Indo em direção ao topo da colina, eles passaram por uma grande igreja de cor branca. Bill comentou: não é este um agradável edifício? Sim, George respondeu. Sabe, é uma pena o que há com este lugar.
Era uma igreja batista, mas o último pastor ali teve problemas. Toda a congregação saiu e foram as outras igrejas no povoado e a cidade tem tomado conta do edifício. Irmão George, por que você não para o carro e deixe-me aqui? Estou sentindo algo me puxar em direção àquela igreja. Oh, está bem, irmão Bill. Eu te apanho na volta. Depois que o carro saiu, Bill subiu os degraus e tentou abrir a porta. Estava trancada. Ele se sentou nos degraus à frente, juntou as mãos, inclinou a cabeça e orou. Senhor, se tu me queres nesta igreja, por favor, destranque estas portas para mim. Logo um homem veio caminhando e disse: Olá, eu te vi sentado aqui e desejei saber se posso ser de alguma ajuda para você. Oh, sim, bem, eu sou um pregador, Bill explicou. E eu estava interessado em ver esta igreja, mas ela está trancada. O homem disse: Oh, eu tenho a chave. Oh, obrigado, senhor. Bill sussurrou. O estranho destrancou as portas da frente e o guiou através de um pequeno salão a um grande santuário que podia acomodar aproximadamente 400 pessoas. A quem pertence o edifício? Bill perguntou. Pertence à cidade. Eu apenas cuido dele. Usamos somente para casamentos e funerais. Seria possível ter um avivamento aqui? Você terá que conversar com os oficiais da cidade sobre isto. Quando George Wright retornou, os dois foram procurar o prefeito, que disse: Oh, certamente, se você colocar o medidor lá, não há eletricidade no edifício agora. Isto não será problema, disse Bill. Eu trabalho para a Companhia de Serviço Público de Jeffersonville, eu mesmo coloco o medidor ali. No sábado seguinte, de manhã, Bill instalou o medidor na velha igreja e então visitou o povo ao redor do lugar, dizendo-lhes sobre as reuniões de avivamento agendadas para começarem na quarta-feira seguinte à noite. Seu primeiro contato não foi muito promissor. Como vai, senhor? Meu nome é William Brannan. Bom dia. Meu nome é Jota. Oh, senhor Jota. Vamos ter uma reunião de avivamento na quarta-feira que vem à noite, na velha igreja branca sobre a colina. Você viria? O senhor Jota era um osso duro de roer. Olha só, eu crio galinhas, eu vou lá ter tempo para ir para a igreja? Bem, mas você não poderia deixar as galinhas sozinhas apenas um pouquinho e ir às reuniões? Bill persistiu. Olha aqui, meu chapa. O homem repreendeu. Por que você não cuida do seu próprio negócio e eu cuido do meu, hã? Bem, eu não quis ferir seus sentimentos, senhor. E assim foi pelo resto do dia. A maioria do pessoal foi mais cortês do que o Sr. J, mas todos com os quais ele falou resistiu à ideia do avivamento. Bill teria se sentido desencorajado, se não fosse pelo fato de que ele estava ali pela palavra do Senhor. Em algum lugar em Milltown, um dos Cordeiros de Deus estava balindo por ajuda. Como a visão lhe tinha dado somente um pequeno detalhe, o nome da cidade, Bill sabia que apenas teria que se manter tentando até que o cordeiro necessitado aparecesse. George Wright divulgou uma nota do avivamento que se aproximava no jornal local, anunciando seu pastor como um outro Billy Sunday, comparando Bill com o famoso jogador de beisebol que se tornou pregador e morreu em 1935. Este esquema podia ter funcionado e atraído uma pequena, porém curiosa multidão, exceto pelo anúncio que também mencionava cura divina, e afirmava que o reverendo Billy Brannan oraria pelos enfermos. A posição dos conservadores de Milton agiu com frieza a tais ideias radicais. Naquele domingo, os ministros locais advertiram suas congregações para ficarem longe de tais tolices. A Igreja de Cristo, uma igreja local, foi até mesmo mais longe, ameaçando seus membros com excomungação se eles se atrevessem a comparecer no avivamento.
Contra tal cena de oposição, não foi surpresa que, naquela quarta-feira à noite, somente 4 pessoas se assentaram nos bancos da velha igreja batista de Milltown: George Wright, sua esposa, seu filho e sua filha. Bill entregou sua mensagem simplesmente da mesma forma como se o edifício estivesse lotado. Na quinta-feira à noite parecia como que uma repetição de quarta. 5 minutos antes de começar o culto, um homem com um cachimbo na boca subiu os degraus e olhou por entre as portas abertas. Notando este homem ali, George Wright se apressou a convidá-lo a entrar. "Oh, bem, Sr. Howe, é bom ver você." George o saudou. O homem estava descabelado, suas roupas estavam sujas e lhe faltavam vários dentes nos lados de sua boca. Ele virou o cachimbo para baixo e bateu de leve contra o lado do edifício, deixando as cinzas caírem sobre os degraus. "Bem, onde está este pequeno Billy Sunday, o qual vocês estão anunciando? Quero dar uma boa olhada nele." O Sr. Howe, logo que entrou, se assentou no último banco, enquanto George foi até a frente para advertir seu pastor. Irmão Bill, o companheiro mais forte da região acabou de entrar pela porta. Seu nome é William Howe. Ele trabalha numa pedreira ali no topo da colina. Ele é um homem verdadeiramente robusto." Bill sentou-se em uma cadeira atrás do púlpito, lendo a Bíblia. Ele guardou seu marcador de páginas no lugar e se levantou. "Bem, talvez ele seja aquele que o senhor está procurando." Enquanto Bill pregava, George Wright foi até onde estava sentado o Sr. Howe e pediu que se aproximasse mais à frente. Não, obrigado. Eu posso cuidar das coisas aqui atrás e você pode cuidar das coisas lá na frente." Quando Bill terminou seu sermão, o Sr. Howe não tinha somente vindo ao corredor, como também se ajoelhar em frente ao púlpito, clamando a Deus por misericórdia para sua alma. Na sexta-feira à noite, um novo William Howe forçou uma dúzia de seus vizinhos e empregados a irem com ele ao avivamento. No final do culto, Bill ofereceu-se para orar por alguém que estivesse enfermo. Várias pessoas vieram à frente e foram curadas. Depois, o Sr. Howe disse: "Sabe, irmão Branham, hoje quando eu estava por aí falando sobre as reuniões e convidando as pessoas, eu descobri que há uma moça por aqui que tem estado perguntando por você. Seu nome é George Carter e ela tem tuberculose. Tem isto já há anos. George tem quase 27 anos e se me lembro bem, eles disseram que ela tem estado acamada por 9 anos e 8 meses. Ela está numa condição terrível agora, apenas pele e osso. Ela está tão mal que eles nem mesmo podem levantá-la para colocar uma comadre debaixo dela. Parece-me que ela está lendo um livro que você escreveu sobre Jesus ser o mesmo hoje e como ele foi ontem, e ela está implorando que tu vás lá orar por ela." A intuição de Bill dizia que ela era aquele cordeiro balindo na visão. O que estamos esperando? Vamos orar por ela então. Bem, temo que isto não seja fácil assim. Os pais dela pertencem à Igreja de Cristo, então eles não querem ter nada a ver com você. Eles pensam que você é o enganador. Bom, neste caso, disse Bill, eu vou colocar isto diante do Senhor em oração. As curas que aconteceram na sexta noite mexeram em um ninho de vespa devido aos debates ao redor da comunidade. Muitos pareciam enfurecidos e zombavam, mas algumas pessoas foram picadas pela curiosidade. No sábado à noite, 30 novas faces se assentaram nos bancos da velha igreja branca, e uma dúzia mais de curas adicionaram gasolina para alimentar o fogo da controvérsia local. Depois do culto, o Sr. Howe trouxe boas novas a Bill. "Os Carter mudaram de ideia e permitirão você ir orar pela filha deles esta noite, contanto que nenhum dos pais tenha que estar na casa quando você for.
Eu penso que George tem estado chorando tanto por você que eles esperam que isto vá satisfazê-la. Oh, eu suponho que eles tinham que ter permissão do pastor deles antes que permitam que eu vá ali, Bill comentou. De qualquer forma, vamos andando. O que Bill viu quando entrou no quarto da jovem mulher chocou-lhe o âmago de compaixão. Por mais de 9 anos enferma, George Carter tinha se definhado, estando acamada e esquelética. Seus braços pareciam como que um cabo de vassoura. Ela não pesava mais do que 22 quilos. Na cama, ao lado da cabeça dela, tinha uma cópia do pequeno livreto de Bill, Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Os lábios de George se moviam, mas Bill não podia ouvir o que ela dizia. Ele caminhou para próximo da cama e se inclinou bem próximo dela. Ela sussurrou: Irmão Branham, eu simplesmente criei que você viria e Jesus me permitiria ser curada. Irmã, se ele te curar, você o servirá com todo o seu coração? Ela meneou a cabeça positivamente e repetiu: com todo o meu coração. Então, ela tossiu. Sua enfermeira segurou um copo na boca de George, mas a pobre moça estava tão fraca que não tinha energia suficiente para cuspir. Para encorajar sua fé, Bill contou a George sobre a cura da filha da senhora Neil. George perguntou: por que você não pode fazer por mim como você fez por Neil? Irmã, aquilo foi uma visão. Eu tenho que ver uma visão primeiro. Em 2 semanas eu terei uma outra reunião de avivamento de 4 dias aqui em Milton. Talvez então Deus me mostre algo mais definido. Por agora eu posso orar por você. É tudo que eu sei. Se o Senhor me mostrar algo mais, eu voltarei. Mas eu ainda creio que depois que orarmos, você vai ser curada. Quando 2 semanas mais tarde, as portas da Igreja Batista de Milton se abriram novamente, Bill pregou sobre a graça salvadora e o poder de cura de Jesus Cristo para 2 vezes o tanto de pessoas que havia antes. A cada noite via a multidão aumentar e produzir mais conversões, incitando Bill a pôr de lado o culto de sábado à tarde para um culto batismal. Sábado, dia 1º de junho de 1940, eles se encontraram em Tottenham, no Rio Azul. O que surpreendeu Bill foi que havia muito mais pessoas nas margens do rio do que as que tinham assistido ao único culto do avivamento. Quando ele mencionou isto a William Hall, o homem contou-lhe que um dos ministros locais tinha encorajado toda a sua congregação a ir e observar. Bill andava nas águas frias e movimentadas até sua cintura e convidava aqueles novos crentes a virem e selar seus testemunhos com o batismo. Cerca de 50 pessoas responderam. Um a um, Bill os batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Bill foi batizar a última pessoa da fila, ele orou: Deus, como tu enviaste João para batizar Jesus, assim Jesus nos disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Naquele momento, a multidão começou a gritar e bater palmas como que se o Espírito de Deus se movesse de um ao outro. Quase todas as pessoas, embora só com a roupa do corpo, se alinharam para serem batizadas, incluindo o ministro que tinha trazido consigo sua congregação. Uma a uma dessas pessoas entraram no rio. Homens de terno e gravatas, mulheres com vestidos de seda, pais com seus filhos.
Bill continuou a batizar pessoas até o final da tarde. Quando ele terminou, suas pernas estavam tão frias e entorpecidas que 2 homens tiveram que carregá-lo para fora da água. George Wright levou Bill à sua casa, deu algo para ele comer e o deixou descansar para o culto daquela noite. Como faltava ainda 1 hora para o jantar estar pronto, Bill disse a seu amigo: "Eu vou sair ao bosque para orar. Há algo se inclinando pesadamente em meu coração." "Oh, certo," George disse. "Mas quando eu tocar o sino, venha imediatamente porque temos que nos apressar e comer se queremos chegar à igreja a tempo." Bill, em seu caminho, passou por um arbusto debaixo de uma árvore e ajoelhou-se ali. O sol estava se pondo, as sombras se alongando. Apesar de seu coração carregado, ele teve dificuldade de se concentrar para orar. O ar estava frio e ele não conseguia se acomodar. Levava picadas nas pernas e se preocupava em estar atrasado para ir à igreja. Mas ele se manteve no arbusto até que as asas de sua oração alcançaram o vento do Espírito de Deus, elevando Bill bem acima de tais aborrecimentos como picadas e friagem. O sino tocou, mas Bill estava muito aprofundado em oração para ouvi-lo. O sino tocou e tocou sem resultados. Logo, os Wrights o procuravam pelo bosque com lanternas, chamando por seu pastor. Abrindo os olhos, Bill se assustou com uma luz âmbar refletindo pouco atrás e acima do arbusto. Uma voz profunda ressoou através do bosque dizendo: "Vá aos Carters e George será curada." Gritando em gozo, Bill saltou e correu em direção à fazenda dos Wrights. Atravessando um campo, ele correu ao redor da casa, caindo bem nos braços de George Wright. "Irmão Billy, onde você tem estado? Há pessoas por todo lado da colina procurando por você. Mamãe tem esperado você para jantar por 1 hora." "Oh, irmão Wright, eu não vou jantar esta noite. George Carter vai ser completamente curada. Isto é assim diz o Senhor." As sobrancelhas de George Wright se levantaram ao máximo. "Você quer dizer que ela vai se levantar?" "Ela vai estar normal e bem nos próximos poucos minutos, assim que eu chegar lá." "Oh, vem então," disse George. "Eu vou buscar o carro enquanto você diz à mamãe que você foi encontrado. Ela pode dizer aos outros." O Sr. Brace estava em casa. Quando Bill contou-lhe as boas novas, ele não podia acreditar nisto. "Você quer dizer que aquela pilha de ossos? Posso ir com vocês e ver isto?" "Oh, certamente." George arrancou o carro e os 3 se apressaram nos 12 quilômetros de estrada de chão para irem até Milltown. Nesta mesma hora, a Sra. Carter estava irritada e andando para lá e para cá. Mais cedo naquele dia, ela tinha sentado na cama de sua filha enquanto George fazia uma barganha com Deus. George prometera a Deus que se ela fosse curada naquele dia, ela desceria a Tottenford e seria batizada com os demais. Quando passou a tarde sem acontecer um milagre, George caíra em um estado de emoção, choro e exaustão. Agora, a Sra. Carter estava chateada com toda essa situação. Ela caminhou até a cozinha, ajoelhou-se e orou. "Oh, querido Deus, tem misericórdia de George, a pobre e pequena coisa, deitada ali tão próxima da morte. E agora este impostor tem vindo até aqui, reivindicando ser algo que ele não é, levando minha filha a um quebrantamento e confusão. Deus, tenha misericórdia." Ela levantou a cabeça e esfregou seus olhos. O sol se pondo projetou uma intensa luz vermelha através da janela da cozinha e contra a parede mais distante. A Sra. Carter viu a sombra de um homem se movendo na parede. A princípio,
ela pensou que poderia ser seu marido vindo ao redor do lado de fora da casa. Mas quando o perfil virou-se para ela, pareceu como que a sombra de Jesus Cristo. Ela gaguejou. Quem é você? A sombra se virou e olhou em direção à porta. A senhora Carter também virou e ficou chocada em ver aquele pregador, Billy Branham, entrando pela porta da frente sem nem mesmo bater. Ela sabia que era Branham, porque ela tinha visto sua foto naquele livreto que revolvera a vida de sua filha. Branham estava segurando uma Bíblia contra o peito e era seguido por 2 outros homens. Um era um homem dali mesmo, George Wright, o outro era um homem que ela não conhecia. Esses 3 homens passaram por ela em direção ao quarto de George, mas antes que chegassem lá, desapareceram. A senhora Carter lançou as mãos à boca e clamou: "Oh, misericórdia! Eu devo estar adormecida!" Correndo ao quarto de sua filha, ela balbuciou: "George! George! Você não vai adivinhar o que acabou de acontecer! Eu estava na cozinha orando e..." Ela ouviu um carro parar em frente da casa. As portas do carro bateram. A senhora Carter olhou através da porta aberta do quarto em direção à cozinha e viu o jovem reverendo Branham entrando pela porta da frente com a Bíblia contra o peito. 2 homens caminhavam atrás dele. Isto era muito bizarro para ela compreender. Ela virou os olhos e desmaiou, caindo como um saco de farinha caindo de uma cadeira. Quando Bill saiu do carro em frente à casa dos Carter, ele sentiu a alegria da absoluta confiança surgindo através de seu corpo. Nada podia pará-lo agora. Ele tinha visto a visão. Ele sabia onde estava. Enquanto subia os degraus da varanda, pareceu como que se seu espírito se separasse do corpo. Ele assistiu a si mesmo abrir a porta da frente e entrar sem bater. Ali, deitada na cama, estava aquela pobre jovem George Carter, magra e paralisada com uma múmia egípcia. Sua mãe, ajoelhada ao lado da cama, deu uma olhada para ele e saiu. Bill observou ele mesmo caminhar até a cama. Então, seu espírito reentrou em seu corpo. Ele olhou aquela moça frágil sob os cobertores e disse: "Irmã George, o Senhor Jesus Cristo, qual você tem amado e confiado todo este tempo, é o mesmo Jesus que me encontrou no bosque esta noite e me contou por visão que você seria curada. Portanto, eu te tomo pela mão e digo, no nome de Jesus Cristo, levante-se e seja curada." Agarrando sua mão óssea, Bill a puxou suavemente, mas não havia mais necessidade de ser gentil. George gritou como que se um poder sobrenatural desse energia a seu corpo. Lançando fora os cobertores, ela saltou de sua prisão tão viva quanto uma estudante em uma manhã de Natal. A irmã mais nova de George veio correndo do outro quarto para investigar a comoção. Ela viu sua irmã mais velha, acamada por tanto tempo quanto ela se lembrava, agora dançando ao redor do quarto como uma figura esquelética. O choque temporariamente desconectou o raciocínio da irmã mais nova. Ela gritou e agarrou os cabelos e correu para fora pela porta da frente, ainda gritando: "Algo aconteceu! Algo aconteceu!" O Sr. Carter estava vindo do celeiro, carregando um balde de leite. Ouvindo os gritos e temendo pelo pior, soltou o leite e correu para casa. Somente parou na entrada para olhar fixamente em completo assombro para sua filha George, sentada ao piano, tocando um hino que havia aprendido quando era uma garotinha. "Quero estar ao pé da cruz, que tão rica fonte corre franca a salutar, de Sião no monte." Mais tarde, George Wright subiu a colina, indo à igreja para fazer com que a multidão que estava esperando soubesse por que o reverendo Branham não tinha aparecido a tempo. Todos ali queriam ver o milagre em primeira mão.
Quando eles chegaram à casa dos Carter, George estava engatinhando ao redor do jardim da frente, beijando as flores e a grama. George Carter viveu com boa saúde até 1954, quando então foi diagnosticada que estava com câncer no seio. Ela tinha 41 anos de idade. Quando o câncer foi descoberto, ele já tinha se alastrado, significando que não havia mais esperança médica para ela se recuperar. Em desespero, ela pediu que William Branham orasse por ela. Ele orou e George Carter foi curada novamente. Ela viveu por outros 44 anos, morrendo no dia 22 de março de 1998, na idade de 84 anos. Compreensivelmente, na noite seguinte, a velha igreja branca estava lotada de pessoas, até mesmo ao redor das paredes. Depois que o culto terminou, William Hall perguntou: "Irmão Branham, o que você está planejando a seguir?" Eu não tenho certeza. Eu não tenho pensado nada a não ser encontrar aquele cordeiro perdido na visão. George Wright observou: "Seria uma pena deixar estas pessoas e ir sem dar-lhes uma abundância de bons fundamentos e ensinamentos bíblicos." Bill concordou: Sim, creio que posso voltar regularmente até que Deus levante alguém mais para o trabalho." O Sr. Hall, o qual mais tarde se tornaria o pastor da Igreja Batista de Milltown, expressou sua aprovação. Seria bom se usássemos esta boa e velha igreja para algo mais que funerais. Parece haver muitos deles. Aliás, teremos um outro agora na segunda. Quem faleceu? Alguém que eu conheça? Perguntou George. Eu suponho que você conhecia o Sr. J. George e Bill olharam um para o outro. George disse: que triste. Penso que ele não vai mais criar galinhas. Bill acrescentou: "Sim, é uma pena que ele não pôde encontrar um pouco de tempo para cuidar de sua alma."